A brincadeira mais idiota do mundo é uma brincadeira de retiro ou de acampamento de igreja em que as pessoas se disfarçam de bandidos e dão um susto no pessoal, obrigando a galera a negar Jesus, e para ver quem nega e quem continua confessando Jesus mesmo. Isso é uma das coisas mais toscas que eu já vi alguém fazer. Se você já se deparou com isso em algum momento da tua vida de crente, eu sinto muito. Deixa aqui nos comentários se você já viu esse treco. Fato é que o convite para que a gente negue a Jesus, ele nem sempre é assim um treco tão explícito, tão na cara. E ele pode estar acontecendo com você agora mesmo. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, tudo isso é muito útil para esse canal chegar mais longe, para a gente abençoar mais pessoas. A gente fala de Bíblia, de teologia todos os dias aqui. Se você acredita nesse tipo de conteúdo, teologia sólida, Bíblia bem explicada, sem manipulação, cara, se inscreve, ativa as notificações, compartilhe os vídeos aqui com alguém, assista mais de um vídeo na sequência, é o que você pode fazer para ajudar a gente. Se você está aqui há bastante tempo, aí o meu papo é com você que conhece o canal já faz tempo, gosta do que a gente faz, acredita muito na seriedade com a qual isso aqui é produzido, fica o meu convite para você se tornar um membro do canal, tá? Se tornando um membro do canal, você contribui para a qualidade de vídeo que você está vendo, para a qualidade de áudio que a gente tem aqui, para o cenário, para os equipamentos, para as edições, tudo isso tem um custo e você ajuda muito a abater aí as nossas despesas quando você se torna um membro do canal. Agora, esse negócio de negar Jesus, como que a coisa funciona? Eu queria ler com você um trecho da Bíblia 365, tradução NVT, da Mundo Cristão, que parece que vão me mandar uma nova para o ano que vem. Que ano que vem eu vou continuar explicando a Bíblia por meio da Bíblia 365, parece que eles vão me mandar uma nova. Se você quiser adquirir a sua, link aqui na descrição, você vai para a Amazon, chega na tua casa bonitinho e você pode acompanhar aqui as nossas devocionais. Quer ler em outra Bíblia? Pode ler em outra Bíblia. Quer ler a Bíblia online de graça? Lê a Bíblia online de graça, não tem problema. Agora, quer adquirir a sua? O link está aqui na descrição. E a gente vai ler Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3:8 diz assim: sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Esse é um elogio que Jesus faz à igreja da Filadélfia. Diferentemente de outras igrejas no contexto ali da Ásia, Filadélfia se manteve absolutamente fiel. E olha só, Filadélfia tinha tudo para ser a igreja que iria negar Jesus, iria negar o nome de Jesus. Era, de fato, a igreja mais pressionada entre aquelas que a gente observa nas igrejas da Ásia que recebem essas cartas no começo de Apocalipse. Então, se você pensa no conflito étnico, porque ali em Filadélfia você tem cristãos que são judeus convertidos e que entram em conflito com judeus que não se converteram, tem pressão nesse aspecto, tá? De outro lado, se você quiser pensar, como a gente explicou no vídeo de ontem, na pressão que a igreja de Tiatira recebia das associações comerciais que faziam seus festivais para deuses, que eram os provedores da prosperidade financeira e econômica da cidade, isso acontecia em Filadélfia também, de modo muito similar. Talvez com a diferença que em Tiatira, aparentemente, a indústria têxtil e o comércio das roupas era um comércio mais refinado, talvez, um pouco mais refinado, mas fato é que Filadélfia era um centro administrativo para as cidades vizinhas, mas também um polo comercial de indústria têxtil e de couro, que tinha também as suas associações comerciais com os cultos a divindades que bancavam os festivais dessas associações
comerciais, e enquanto Tiatira permitia que profetisas ensinassem o povo da igreja, a comunidade, a se envolver com esses festivais, Filadélfia não. A comunidade de Filadélfia se manteve absolutamente fiel. Essa é uma diferença brutal. Para além disso, Filadélfia então era pressionada por questões étnicas, era pressionada pelas associações comerciais, e à semelhança de outras cidades aqui, Filadélfia era também pressionada pelo culto imperial. A gente lembra que na dinastia Flaviana, Domiciano, que é o imperador aqui da época, ainda não tinha falecido e, portanto, não era considerado divino, mas entre as cidades que a gente observa que estão sendo endereçadas aqui em Apocalipse, talvez Filadélfia seja aquela em que o culto imperial é algo de mais presente que você puder imaginar, diferente das outras. As outras também tinham, mas não tanto quanto Filadélfia. Filadélfia recebe ajuda do Império no ano 17, quando a região de Pérgamo passa por um terremoto e a cidade é devastada. E então, a partir de então, na verdade, Filadélfia desenvolve um culto imperial muito forte, mas a comunidade, a igreja em Filadélfia não participa disso. Esse culto imperial chega ao ponto de, na dinastia Flaviana, Domiciano, que é o último rei da dinastia Flaviana, o último imperador da dinastia Flaviana, Domiciano, que não é adorado em vida, mas a dinastia Flaviana recebe em Filadélfia monumentos. E o propósito desses monumentos é um propósito cultico. Então nós temos aí, de todas as igrejas na região da Ásia, Filadélfia, sem dúvida, a mais pressionada. E é aquela a única que não tem tenho, porém, contra ti. É só elogios. E elogios de que, na sua fragilidade, na sua fraqueza, nessa muita pressão, Filadélfia soube resistir e não negou o nome de Jesus. Dito isso, a ideia de você negar Jesus nesse contexto aqui, ela, em um aspecto, pode ser parecida com a ideia da brincadeira estúpida do retiro ou do acampamento, que seja, mas por outro lado não, tá? Então, quando a gente fala do conflito étnico, talvez o que seja negar o nome de Jesus aqui seja precisamente isso. Talvez uma pressão por parte de judeus não convertidos a judeus convertidos de se retratarem quanto à divindade de Jesus ou a questão de Jesus ser o Messias. Então, essa possibilidade ela está presente. Agora, o que está certamente presente aí, como Jesus sendo negado, é algo que a gente vai observar na igreja em Laodiceia e na igreja em Tiatira, principalmente. Laodiceia, eu gravei um vídeo especificamente explicando o que é a questão do estar morno. É um vídeo longo e eu não vou me ater aqui num estudo devocional para explicar tudo que já foi explicado ali. Tiatira, a gente falou ontem, então você pode dar uma olhada. Mas nos dois casos, tanto em Laodiceia quanto em Tiatira, o que você tem ali? Você tem o nome de Jesus sendo deixado de lado para que as pessoas possam desfrutar do seu status e da sua riqueza. Para que elas não percam o status na sociedade, nem a riqueza ali na sua sociedade. Então, é esse o grande ponto que se faz a respeito da negação de Jesus. Trazendo para o nosso tempo, essa sedução, ela existe. A gente troca Jesus por outras coisas, por outras necessidades que a gente quer ter, ou necessidades, ou nem necessidades, desejos de coisas que a gente quer possuir. Mas, para além disso, veja, são igrejas que estão recebendo essas cartas. Então, quando você fala, são igrejas que estão negando Jesus, mas elas continuam sendo igrejas. Então, elas continuam tendo algo em torno de Jesus. Então, como é que é esse lance deles negarem Jesus? Talvez seja essa a grande reflexão que a gente tenha que fazer a respeito dos nossos tempos como igreja. A gente é a igreja de Jesus, mas em que medida a gente não vê dentro da própria igreja pessoas que não gostam da ideia
de que Jesus é a centralidade das coisas quando a gente é específico a respeito de quem é Jesus e como a gente deve imitá-lo. Quando a gente fala genericamente que a gente deve imitar Jesus, que a gente não pode negar Jesus, o cara vai falar, claro, Jesus, muito legal e tal. Quando você começa a descrever quem é Jesus, o amor sacrificial, por exemplo, você vai ver uma negação de quem é Jesus quando o cara fala assim, não, o crente tem que ser crente, mas o crente também não pode ser bobo. A gente tem que amar, mas a gente não pode ser feito de otário. E, peraí, e a história do amor sacrificial? De você, mesmo sabendo que o outro está errado, você se sacrifica pelo outro, porque é isso que Jesus faz. Ah, não, isso aí é Jesus, não é a gente. Ponto. Nega-se Jesus. Quando você fala de dar a outra face, quando você fala do amor de Jesus pelo pobre, e assim sucessivamente. Negar Jesus não precisa ser uma coisa absolutamente explícita e literal, que alguém coloca uma arma no seu rosto e diz, nega Jesus agora. Não precisa ser isso. Pode ser muito mais sutil. E o que o texto parece indicar nessas igrejas é que é algo muito mais sutil. É uma igreja que está lá adorando Jesus e tal, e vem um falso mestre, um falso ensinador, e ensina uma série de outras coisas, e você começa a adorar outros deuses, sejam eles quais forem, e Jesus acaba ficando de lado. Isso pode ser negar Jesus. Que a gente não negue Jesus, que a gente copie o que ele fala e diz. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.